Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ações para o longo prazo. Será que vale a pena fazer esse investimento, nesse momento que o mercado está caindo, renda fixa bombando, Selic em mais de 2 dígitos, IPCA mais 6 lá no título do governo. Muita gente se pergunta, pô, será que realmente vale a pena investir em ações? E para que eu possa responder essa pergunta aqui para vocês hoje, eu voltei em um dos livros mais famosos do mercado financeiro, que é esse aqui, ó, Investindo em Ações por Longo Prazo, do Jeremy Siegel, um grande acadêmico americano. E se você quer até saber mais sobre esse livro, vou deixar um link aqui na descrição para que você possa dar uma olhada lá na Amazon. Mas mais importante do que isso, eu vou trazer para você um trecho e um gráfico desse livro que vai te mostrar o porquê sim, faz todo sentido você investir ações por longo prazo. Então, já começando o vídeo, vamos para o computador, que eu quero te mostrar um trecho desse livro. E bom, pessoal, o trecho está na tela. Eu vou primeiro lê-lo para você e depois eu vou explicar, tá? Então vamos lá. O prêmio de risco obtido pelas ações no longo prazo deve se manter intacto para que o sistema sobreviva. Rafael, qual sistema? Sistema capitalista, onde nós vivemos na ampla maioria dos países é o sistema capitalista. Então, no sistema capitalista, aqui é a parte importante, ó, os títulos não conseguem superar e possivelmente não superarão o desempenho das ações no longo prazo. Por quê? Porque os títulos são contratos executáveis nos tribunais. As ações não prometem nada aos detentores, elas são investimentos de risco e envolvem um alto grau de convicção no futuro. Portanto, as ações não são inerentemente melhores do que os títulos, Esse que é o ponto que vocês têm que entender. São coisas totalmente diferentes. Você não pode comparar renda fixa com renda variável. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, Mas continuando a leitura. Mas exigimos um retorno mais alto das ações para compensar seu risco maior. Se o retorno de longo prazo dos títulos fosse mais alto do que o retorno de longo prazo esperado das ações, os ativos seriam precificados de uma forma que o risco não obtivesse nenhuma recompensa. E essa condição, obviamente, é insustentável. Nós vivemos em um mundo onde você deve premiar o risco, aquele que toma risco, aquele empreendedor, aquela pessoa que está fazendo as coisas acontecerem. Ela deve ser premiada por isso, porque senão, obviamente, ela deixaria o seu dinheiro no banco, deixaria o seu dinheiro nos títulos do governo, em vez de empreender, tá? E aí, continuando aqui, ó, as ações provavelmente continuarão a ser o melhor investimento para todos aqueles que estão em busca de ganhos constantes de longo prazo, tá? Então, o que é importante? A gente vive em um sistema onde tudo tem um preço, tá? Então, você compra um pão, tem um preço. Mas se a commodity ali do trigo começar a faltar em algum lugar do mundo, o preço vai começar a subir. Isso vai influenciar o preço do seu pão. Então, é um sistema que, por dar preço em tudo, ele acaba se ajustando automaticamente às ofertas e às demandas. Então, com isso, quando você tem um investimento, no caso aqui, em ações, ele precisa remunerar mais do que os títulos. Por quê? Porque existe um maior risco. E um sistema que não premia o risco é um sistema socialista. E a gente está falando aqui de um outro sistema, que é o sistema capitalista, que premia esse risco. Por conta disso, as ações devem remunerar, não só devem, como remuneram melhor que a renda fixa. E eu sei que você não acredita em mim. E para te provar isso, eu vou te trazer um gráfico que está presente nesse livro, que é este gráfico que está na sua tela. Ele mostra a performance desde 1801 até 2021. Então a gente está falando aqui de uma performance de 220 anos, ou seja, de longo prazo de fato, de várias classes de ativo. Quais são elas? Então vamos lá. Ações, estoques, bonds, que seria o equivalente aqui ao nosso título de longo prazo, alguma coisa parecida com o IPCA+, aqui no Brasil. Bills, que seria alguma coisa de títulos de curto prazo, parecido com a nossa Selic aqui, o nosso Tesouro Selic. Gold, que é ouro, e US dólar, basicamente aqui é inflação. Tá? Então veja que todo mundo começa com um dólar ali em 1801, e a partir disso a gente vê a evolução ao longo dos anos, e lembrar que ao longo desses 220 anos aconteceu de tudo, Diversas guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, já tivemos aí, enfim, uma série de eventos. E veja qual foi o resultado ao longo desses 220 anos. Aquele $1, por conta da inflação, ele se transformou ali em 4 centavos de dólar. O que isso quer dizer? Que a inflação ali correu 96% do poder de compra do dólar americano ao longo de 220 anos. Tá? Quando você olha o ouro, gold,
veja que $1 se transformou em $4, basicamente multiplicou por 4, mas ao longo de 220 anos. Por que que isso aconteceu, Rafael? Porque, como uma commodity e uma reserva de valor, o ouro ele apenas retém o valor, ele é uma manutenção do valor, por isso que se chama reserva de valor. Quer dizer que há 100 anos atrás, provavelmente, o que 1 quilo de ouro comprava vai comprar basicamente a mesma coisa hoje. Por quê? Porque ele apenas te protege da inflação, tá? Então não é um bom investimento, né? Quando a gente olha agora títulos de renda fixa de curto prazo, bills, veja que $1 se transformou em $245, ou seja, multiplicou por 245 vezes, que foi, obviamente, muito melhor do que o ouro ou não ter feito nada. Mas aí as coisas começam a se alterar, né? Porque, veja, tem um quadro ali te mostrando o retorno anualizado, e isso já é descontado da inflação, então o retorno real. Veja que bills, basicamente títulos de curto prazo, remunerou nos Estados Unidos a 2,5% de taxa real ao longo desses 220 anos. E veja que uma pequena mudança de taxa de bills para bonds de 2,5 para 3,6 foi suficiente para que $1 investido em bonds, no caso aqui é renda fixa de longo prazo americana, equivalente ao nosso IPCA+, se transformaram em $2.163, ou seja, multiplicou por 2.163 vezes. E agora, a grande vencedora, né, que é basicamente as stocks, as ações. Veja, e aqui a gente está falando de SP500, tá? Que é um índice americano com as 500 maiores empresas do mundo. Veja que $1 se transformou ao longo de 220 anos em $2.334.920, ou seja, se multiplicou por mais de 2 milhões de vezes, com um retorno anual real, né, ou seja, acima da inflação americana, de 6,9%, praticamente 7% aí de retorno real. Veja que isso é uma diferença brutal, abissal, né? E muitas vezes, quando eu falo desse gráfico, as pessoas falam assim: ah, Rafael, eu não vou viver 20 anos, 50 anos, 200 anos, como você está me mostrando aí. E é óbvio que é verdade, você não vai viver 200 anos, mas o seu dinheiro vai, né? O seu dinheiro vai, ele vai se tornar um legado para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Se todos fizerem um bom trabalho ao longo desse período, esse grande legado vai perpetuar para sempre. E mais do que isso, sabendo onde está o melhor caminho, no caso aqui as ações, as stocks, você deveria percorrer o melhor caminho, que vai ser o caminho mais rápido para sua aposentadoria, para sua liberdade financeira. E aí eu sei o que você está pensando. Você está falando assim: ah, Rafael, você está falando tudo isso, mas isso é nos Estados Unidos. Será que isso se aplicaria ao Brasil? E para isso, eu trouxe aqui um simulador para que a gente veja exatamente essa questão, tá? Então eu estou usando aqui o site simularcarteira.com.br, dá para fazer um backtest, né, onde você vai avaliar ali carteiras com base no retorno passado dela. E aí veja que a gente vai fazer uma carteira de aposentadoria aqui, vamos supor, né, onde você começa com R$ 1.000 e vai aportando R$ 1.000 mensalmente para ela, onde você vai ter aqui o reinvestimento dos proventos, né, ou seja, dos dividendos, do JCP, enfim, de tudo que você for receber, e você vai reinvestir isso. E vamos comparar com a inflação brasileira agora, com a inflação, com o CDI e com o Ibovespa, tá? E aí, a gente vai comparar aqui com o mesmo ativo, no caso é o IVV, né, que é o ETF do SP500 dos Estados Unidos. Veja que eu estou fazendo a mesma comparação desse gráfico, né? A gente está pegando esse gráfico e traduzindo aqui para um aporte constante para o investidor brasileiro, para que a gente compare aqui com o CDI, com o Ibovespa, com a variação cambial, né? Quanto que R$ 1.000 ia ter variado ao longo desse tempo, tá? E ao fazer essa simulação, você vai ver o seguinte, que tudo começa aqui, que é a base de cálculo do site aqui, né? Em junho de 2000, então a gente está falando aqui de um investimento de mais de 20 anos. E ao longo desses 20 anos, o que vem acontecendo? Você vem colocando R$ 1.000 por mês e investindo qualquer coisa que você receba dessa carteira. E veja que agora, em 2024, que é quando eu gravo esse vídeo, se você tivesse apenas corrigido pela inflação seu dinheiro, você teria aqui R$ 607.000. Se você tivesse investido no índice brasileiro, Ibovespa, 978 mil. Se você tivesse investido no CDI, né, na renda fixa brasileira de curto prazo, veja que você teria 1.183.000, tá? E aqui a gente tem que fazer um disclaimer, né, um aviso, uma advertência, tá? O índice brasileiro, que é o Ibovespa, é um índice muito carregado de commodities. Então, a performance dele de longo prazo não é boa. Por isso que você não pode investir no índice brasileiro. Você tem que investir em boas ações de boas empresas e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí veja que quem investiu no SP500, que é esse mesmo ativo que eu mostrei no gráfico,
ao longo de todos esses 20 anos, R$ 1.000 aí, mensais, trouxeram aqui um patrimônio de mais de 2,6 milhões de reais. Tá? E aí você fala, pô, Rafael, então tá fácil, posso investir aqui só no SP500. E sim, seria um ótimo investimento, mas você consegue fazer melhor do que isso. E melhor com isso, com inclusive ações brasileiras. Veja que interessante, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a ação aqui, uma ação que ela é o Banco do Brasil, ou seja, uma das ações, vamos dizer assim, mais básicas, né, mais faladas, mais conhecidas do Brasil. E ao fazer uma carteira agora, comparando o SP500 com o Banco do Brasil, vocês vão ter uma grande surpresa aqui, que veja que começa aqui já em 2005 agora, né, porque é a base de dados do site, e veja que ao longo desse período, o investimento em Banco do Brasil se transformou em 6,5 milhões de reais, do IVV 1,8 milhões, né, no caso aqui o SP500, CDI 615 mil, Ibovespa 487 mil, IPCA 411 mil. Então, por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Porque é óbvio que pelos números, pela literatura, o conjunto empírico e acadêmico de evidências, que investir em ações é melhor do que investir em renda fixa, né? Só que qual que é o ponto? Não dá para você investir em renda variável para o curto prazo, você tem que investir para o longo prazo, porque no curto prazo a gente está passando por momentos como esse, né? Instabilidade política, instabilidade econômica, e o seu patrimônio está sujeito à oscilação. Mas no longo prazo, aqueles que tiverem paciência, tiverem conhecimento, capacidade, né? Um pouquinho ali de sangue frio, vão conseguir se beneficiar muito do investimento em renda variável. E aí eu tenho que te fazer um convite para você que está acompanhando esse vídeo aqui comigo. Nós temos aqui na Cashwise, nosso escritório de assessoria de investimento, a capacidade de te ajudar a alcançar os seus objetivos, né, com os investimentos, seja objetivos de curto prazo, seja objetivos de longo prazo, e principalmente te ajudar a se aposentar, a ter uma aposentadoria tranquila, através dos investimentos, através de renda fixa, através de renda variável, construindo uma carteira de investimento que se comunique com esses objetivos. Tá? Então, o nosso site está na tela, também vou deixar o link aqui, cashwise.com.br. Entra lá, conhece um pouquinho aqui da nossa história e caso você queira, você pode abrir aqui a sua conta, você pode nos chamar aqui para conversar e até mesmo pedir uma análise da sua carteira gratuita para que a gente veja ali como que a gente pode te ajudar aqui. Enfim, tem um vídeo explicativo, tudo que a gente pode fazer por você, tá bom? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilhar com um amigo que precisa entender que as ações obrigatoriamente devem remunerar melhor do que a renda fixa, senão o nosso sistema capitalista simplesmente não funcionaria. Não esquece de se inscrever e ativar a notificação. Tem vídeos novos todas as semanas. Um forte abraço e até a próxima.